Como descobrir os desejos e a vida dos sonhos do teu avatar para colocar agora no nosso vídeo de vendas. Então seja mais do que bem-vindo, aqui é Bruno Piscinini e nesta série de vídeos que você assiste agora, o objetivo é criar um vídeo de vendas do zero usando inteligência artificial. Se tu ainda não assistiu os outros vídeos, volta lá para assistir eles e já aproveita e se cadastra nesse link aqui, marketingdigital.ai, porque aí eu aviso de todas as próximas aulas que eu postar e inclusive porque, bom, talvez no momento tu já tenha acesso, não sei quando tu vai estar vendo esse vídeo, mas ainda não está liberada para o público. Então se tu quiser acesso a esta ferramenta aqui, quando eu liberar ela, terminar ela, liberar para o público, se cadastra nesse link, fechado? E se tu curte esse tipo de assunto que é que eu produza mais deste conteúdo e ferramentas dessa maneira, então prova com atitude, deixando já o teu like, a tua curtida, porque assim eu sei que é esse o tipo de conteúdo que tu quer. Então para o vídeo de hoje, continuando aqui na sequência, nós já fizemos as entradas aqui na nossa primeira parte, agora já olhamos as dores que estão aqui e agora nós vamos falar da sequência dos sonhos, porque numa questão de copy, nós vamos falar das dores que a pessoa quer evitar e os desejos que ela tem que nós queremos provar que através da nossa solução nós podemos entregar. Então, para cá, a ideia é parecida. Nós vamos ter lá da primeira parte, onde a gente colocou os dados iniciais do nosso prospecto, do nosso avatar, e aqui a ferramenta vai gerar prompts de comando, deixa eu aumentar um pouco a tela para ficar mais fácil para ver, que a gente vai botar lá na ferramenta. Então eu vou já colocar lá a ferramenta, deixei aqui algumas instruções que nesse caso aqui, em termos de temperatura e penalidade de frequência e presença, eu botei 0,25 e 1, só para dar uma ideia, se tu não sabe o que eu estou falando, assiste o vídeo lá no início que eu mostro como usar a ferramenta do Playground, que é essa aqui, que tu pode acessar em platform. Até botar o link aqui caso tu queira acessar, platform.openai.com/playground ou digita playground.com, playground OpenAI, que tu vai achar que usa a mesma base do ChatGPT, mas é um pouco melhor e a gente consegue algumas configurações extras que fazem toda a diferença para produzir a copy que a gente quer. Então eu vou colar o prompt aqui, vou pegar de novo o nosso prompt e depois eu vou explicar ele. Colei ele aqui, as configurações como eu tinha comentado aqui, vou botar 0,8 de temperatura, 0,25 e 1. Nem vou mudar a frequência a penalidade de frequência, porque não faz tanta diferença assim. 0,8 e às vezes ele faz uns resultados bizarros. Tá, vamos colocar 0,2 só para testar. E penalidade de presença 1. De novo, se tu não sabe o que é isso, dá uma olhada lá no outro vídeo. Mas é basicamente para forçar com que o modelo não fique só em cima das mesmas ideias e palavras e produza novas ideias. Aí aqui eu vou dar um Command Enter e deixar agora o modelo produzir. Enquanto ele faz isso, eu explico o prompt aqui para nós. Então, se eu olhar aqui, o que é isso aqui? Ele pega de novo, se eu abrir a fórmula, tu vai ver que ele pega por concatenação alguns dos elementos que estão lá na planilha de entradas. Aí como é que ficou no final? Quais são as 20 coisas que uma mulher de 24 anos que sofreu e lutava porque nunca conseguiu ganhar dinheiro extra online, mas agora sustentar a si mesma, não tem problema se não ficar perfeito. Se tu quiser ir notar isso e quiser corrigir lá no prompt, não tem problema. Mas a inteligência artificial tanto que está fazendo, é inteligente o suficiente, obviamente, para entender o que tu quer dizer, por mais que não tá perfeito. Então, às vezes, o prompt não vai ficar perfeito porque tu escreveu de uma maneira e aqui na hora do jeito que eu fiz não ficou certinho. Pode corrigir ou não. Se tu notar que assim não dá para entender com base nisso, corrige. Se não, deixa rodar. No caso, eu nem corrigi e deixei rodar assim. Mas agora, sustentar a si mesmo e sua família só com o dinheiro que ganha com o seu negócio online. Poderia dizer que é a sua parte favorita de ter finalmente alcançado seu objetivo depois de tanto tempo e tentativas frustradas. Foque em aspectos emocionais, seja criativo. O que é a ideia? Até isso é algo que tu não vê aqui e talvez vai até mudar no futuro. Tinha muito mais prompts antes para gerar o mesmo resultado, com prompts que eu aprendi em outros lugares, de outras pessoas, prompts próprios, tanto de pessoas como o próprio John Benson e o Stephen George, eles estão investindo muito nisso, porque é o futuro, na verdade, como eu costumo brincar, não é nem o futuro, já é o presente. Então, pegando muito do que eles fizeram, mais com base na minha experiência, tentando simplificar ao máximo. Porque agora, por exemplo, pode ver que aqui tem menos de 30 prompts e já vai gerar um vídeo de vendas inteiro. Antes, acho que tinha quase 60. Eu fui separando, filtrando, combinando. O que era 4 prompts eu consegui transformar em 1, 2. Então, tu já pega, digamos, o filé. Te ajuda muito. E, de novo, se tu curte isso e
e é o tipo de conteúdo e ferramenta que tu quer, não só deixa teu joinha, mas se inscreve no canal e assina as notificações, porque daí eu sei que eu tô no caminho certo, produzo mais conteúdo e tu não perde nenhuma das aulas que eu postar. Então, estamos aqui, esse é o prompt. Eu só quero que a ferramenta me diga quais são as 20 coisas favoritas que alguém pode dizer de alguém que sofria no ponto de dor e agora teve o resultado, qual foi a parte favorita disso tudo. E aqui a ferramenta me gerou algumas alternativas com base nesse comando. Coloquei 20 nesse caso. Então tem sentir que o meu esforço, determinação e persistência finalmente renderam frutos. Nesse ponto aqui, isso aqui não é conversacional, tá ainda meio travado e formal, e até isso é algo que eu notei, que o modelo, como ele teve uma base de treinamento gigante de, se eu não me engano, 175 milhões, porque o chat GPT-4 acho que vai ter 1 bilhão em alguma coisa de treinamento, não é prompts, de entradas de treinamento. No inglês, ele tende a produzir um pouco melhores os resultados, um pouco mais conversacional, até porque a língua inglesa é uma língua melhor para se trabalhar nesse sentido de copy, pelo jeito, não vou entrar em detalhes disso, mas é um pouco melhor nesse sentido, enquanto que às vezes em inglês tu tem uma palavra que em português para dizer a mesma coisa tu precisa 4. Geralmente é isso que acontece, com exceção de saudade, se eu não me engano, que não tem uma tradução literal. Então, algo para se manter em mente. Mas depois, com os prompts certos e mais uma edição no final, que sempre precisa, a gente consegue chegar no resultado que a gente quer. Então aqui ele deu algumas sugestões do tipo, sentir que o meu esforço renderam frutos. Eu poderia dizer, sentir que meus esforços valeram a pena, se pagaram finalmente. Eu podia trocar isso depois. Mas fica tranquilo que antes de precisar fazer isso, já tem alguns comandos lá no prompt que vai justamente direcionar o modelo para gerar uma copy mais conversacional e não tão travada. Olhar para trás e ver os sacrifícios feitos para chegar lá, finalmente ter uma fonte de renda, estabelecer independência financeira, realizar sonhos que antes eram impossíveis de realizar. Por exemplo, daqui eu posso já ter algumas ideias. Que sonhos seriam antes impossíveis de realizar? Levar meus filhos na Disney, por exemplo. Então, isso já me daria uma ideia para produzir alguma mini história, ou inclusive jogar na ferramenta aqui e pedir quais seriam possíveis sonhos. Aumenta a temperatura para ser mais criativo e deixa ele dar ideias. Com base no que ele sabe. Aí ele vai me gerar várias ideias do que poderia ser uma dimensionalização desse sonho, para que a gente não fique só no você vai realizar seus sonhos. O que é este sonho? Se a gente conseguir dar caras, um nome para esse sonho, melhor. Mas aqui só nos serve para ideias. Então eu vou copiar isso aqui, vou voltar aqui, vou deletar o que eu já tinha antes e vou colar. Aí o que acontece? Esse outro aqui eu não vou gerar agora, mas é só para tu entender como é que funciona e depois no próximo vídeo eu vou falar de onde isso aqui vai aparecer aqui na nossa carta de vendas que já começa a se formar. Pode ver que aqui, ó, nesse próximo prompt que eu tenho aqui embaixo, o que ele faz? Ele pega, de novo por concatenação, caso tu conheça, que é juntar esses comandos, ele está pegando esse dado que a gente acabou de colocar aqui, pode ver que é esse aqui, ó, o K6, que é essa coluna com linha, K6, aqui. Pegando aqui, ele está jogando aqui dentro e criando o próximo comando, que eu vou te mostrar como é que é. Deixa eu até ver aqui que eu coloquei de recomendação de temperatura, 0,7 e uma penalidade de presença não muito alta. Por quê? Por que 0,7? Até para expandir em cima do vídeo que eu fiz falando do Playground, porque já tem bastante informações. Eu não quero que ele invente muito mais. Eu só quero agora que ele pegue e organize as informações da melhor maneira. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar este prompt, vou vir aqui na ferramenta, vou apagar, vou botar 0,7, aqui eu vou tirar e vou deixar 0,5 e vou colar. E aí, ó, o que ele vai fazer aqui? Eu colei, o que é a ideia? Eu colei, deixa eu mandar executar enquanto ele faz. Eu colei aqui a lista que ele criou antes, então de todas as coisas de como uma pessoa podia dizer que foi a parte favorita dela, e agora eu estou instruindo o modelo para falar, crie um texto, deixa eu botar aqui, aqui embaixo, mais fácil de ver, ó. Crie um texto de pelo menos 400 palavras, resumindo a lista acima, pintando uma imagem vívida, emocional e clara de como a vida é muito melhor quando você tem sentimentos e sensações como os da lista acima. Ou seja, baseado na lista acima, faz esse texto. Da lista acima, todos os dias. Comece o texto dizendo, imagine um mundo onde você. Percebe como, até, eu tenho que fazer um post sobre isso, que profissão do futuro, engenheiro de prompt. É isso que vai começar a acontecer. Engenheiro de prompt, principalmente em sequência, porque conforme a inteligência artificial
avançar. O grande segredo vai ser pessoas que têm boas ideias, o que vai ser muito interessante. Por isso que eu fico tão animado, porque a gente vai ser mais pago pelas ideias e não porque simplesmente executar, que às vezes é mais trabalho braçal. E ter a capacidade de enunciar o que a gente quer de maneira correta, precisa, para que a máquina execute. Porque ela é uma máquina. Então tem que dar os comandos exatamente. Pode ver que esse prompt aqui é outra coisa que pode ter certeza. Ele não veio do nada. A primeira vez, assim, eu testei, sem mentira, uns 10, 20 prompts para conseguir chegar e resumir tudo isso aqui em só 2 prompts para gerar esse resultado. Para que buscasse o ângulo certo para produzir o resultado que a gente quer, e pode ver daqui como tu começa a ter ideias de como tu pode gerar teus próprios prompts. Com base nisso, entender como é que eu fiz. Mas por enquanto, eu estou querendo só passar, digamos, o pronto. Então, eu botei isso, vamos ver como é que está lá a nossa ferramenta. Ó, ele fez um resultado legal. Então, isso aqui foi uma coisa que fez bastante diferença quando eu quero instruir que ela comece por um ângulo certo, porque senão às vezes ele vai de uma maneira que não faz sentido. Então, comece o texto dizendo: imagine um mundo onde você sente que o seu esforço, determinação e persistência finalmente renderam frutos. Lembra de onde é que veio isso? Literalmente da primeira linha. Aí ele vai misturar. Você tem a liberdade de investir em coisas que sempre quis. O sentimento de liberdade é inigualável com o controle próprio da vida financeira. Ele também acho que está em algum lugar aqui. Estabelecer independência financeira. Entende qual que foi a ideia? Eu dei a base de 20 coisas favoritas que a pessoa conquistou, da promessa que a gente vai fazer com base na nossa oferta, e falei para o modelo, com base nisso, crie um texto dessa maneira, nesse tom, que faça para direcionar para onde a gente quer. Até acho que depois eu vou melhorar aqui esse prompt, que tem uma parte que eu coloco assim: escreva num tom conversacional. Geralmente sai melhor, mas assim tem saído bem o suficiente. E agora o que eu faço? Eu copio esse texto aqui, copiei, venho aqui, apago o outro que eu já tinha feito como exemplo, e coloco esse aqui. Pronto. Agora eu fiz a parte do sonho. E agora que está feita a parte das dores e sonho, e já mais com as entradas, se eu não me engano, é suficiente para a gente já ter a lead da nossa carta ou vídeo de vendas, que é o que eu vou mostrar no próximo vídeo. Então, essa é a ideia desse vídeo. Se tu gostou de toda essa ideia de como criar uma copy, um vídeo de vendas, não só, depois a gente vai expandir para e-mail e tantos outros, e quiser continuar participando dessa série, então lembra de se inscrever no canal e assinar as notificações. E isso com certeza vai te ajudar a chegar nos resultados que tu quer, pelo menos te mostrar o caminho certo. Agora, se tu quiser acelerar e chegar ainda mais rápido, então eu te convido para conhecer e de repente considerar em participar do nosso grupo de mentoria e mastermind, focado principalmente em experts e copywriters. Não é só inteligência artificial que a gente vê lá, porque isso aqui ainda não resolve toda a nossa vida. A gente fala também sobre estratégia, conversão e tantas outras coisas, e que a ideia principal é economizar teu tempo. Ao invés de ter que assistir vários cursos para ter resposta, a gente vai lá e principalmente eu te digo: faz isso, faz dessa maneira e vamos otimizar junto. Se isso faz sentido para ti, dá uma olhada no link que deve estar aqui abaixo ou visita brunopiscinini.com/mentoria. Fechado? Então esse vídeo vai ficando por aqui, a gente se vê em seguida.